está bem. Ok. Muito boa tarde. Eu gostava de me sentar, mas disseram que é melhor não. Alguns câmeras. Estou um pouco cansado. Mas enfim. Eu escolhi aqui um tema muito vasto, arte e mundo, e durante este mês que passou, escrevi ao Frederico Diniz a pedir que me explicasse exatamente o que era pretendido, e quanto mais ele me explicava, menos eu percebia. E por isso acabei por dizer, bom, vou fazer o que eu entender que possa eventualmente interessar às pessoas. E, portanto, escrevi dois textos totalmente diferentes um do outro. Mas, em princípio, vou optar por só, não propriamente ler, mas dizer um deles, tratar uma das problemáticas possíveis, e talvez fazer uma variação aqui ou ali. E, portanto, começo por dizer que haveria naturalmente muitas maneiras de pegar na dualidade arte e mundo. Eu opto, neste caso, por tratar o dado inicial na sua articulação com o tempo. Na última análise eu vou falar de arte, mundo e tempo. Portanto, as pessoas sabem o que eu faço. Eu trabalho e componho. Trabalho na música, portanto, como músico. Faço desde os anos 70. Componho e sou professor, mas trabalho e componho para o mundo que existe, para o tempo em que vivo. E esta relação espaço-tempo, vista desta forma, é, por assim dizer, modesta e lúcida. A razão de ser destas duas expressões, a modéstia e a lucidez, será compreendida mais tarde, espero. Eu, na verdade, cresci como estudante de música, jovem músico, mais tarde compositor já menos jovem, a partir dos anos 90, grosso modo, ouvir repetidas vezes uma narrativa sobre a arte em geral, que inseria entre estes dois polos, arte e mundo, a componente temporal, não vista como propriamente a dimensão existencial do artista que trabalha durante o âmbito temporal da sua vida, não é? Mas antes vista como horizonte futuro para o qual as obras de arte seriam destinadas. Portanto, particularmente na área da música, mas noutras artes, entre os discursos correntes, está permanentemente a surgir, vindo de todos os lados, a frase o que vai ficar ou não vai ficar. Isto pressupõe uma espécie de consideração sobre o tempo histórico como aquele juiz que, em última análise, vai decidir o que é bom ou não é bom. É mentira. Corre, toda a gente fala nisso, mas é mentira. É mentira porque, se olharmos para cada século do passado, vemos que as escolhas sobre a arte de cada um dos passados foram diferentes de século para século. E por isso, eu bem disse que devia sentar, mas enfim. Portanto, aqui, digamos, é atribuída à história a função de separar o trigo do joio. Então, eu dou apenas um exemplo. Nos anos 40, Gustav Mahler era considerado um compositor sem interesse. Não fazia parte do cânon musical. As suas sinfonias eram tocadas apenas por dois maestros, o holandês Willem Mengelberg. Esse telemóvel, se faz favor, o músico ouve. Vamos ouvi-lo todos. Ok. Não, continuamos a ouvi-lo. E o meu tempo está a passar. Ora bem, só a partir do fim dos anos 60, com o filme do Luchino Visconti, Morte em Veneza, onde é usada uma parte da Quinta Sinfonia, e ao mesmo tempo
a composição da Sinfonia de Beria, dirigida por Bernstein, um dos grandes apoiantes e, como maestro, defensores de Mahler, e sendo Luciano Beria um compositor prestigiado no âmbito da vanguarda europeia desse período, Mahler começou a ser integrado no chamado cânon musical europeu, ou seja, aqueles compositores que são repetidos ano após ano, no caso dele, fundamentalmente, as sinfonias. Ora bom, continuando, depois do parênteses, podia dar mais. Vivaldi não era tocado antes de, como é que eu ia dizer? Antes de 1930, Vivaldi não era tocado em concertos. Portanto, isto são coisas que a maior parte das pessoas não sabe. Portanto, isto reforça aquilo que eu disse há pouco, é que a cada momento histórico faz as suas escolhas, faz uma seleção e, ao mesmo tempo, uma exclusão. Porque se Vivaldi não era tocado, quer dizer que estava excluído. Tal como Mahler, até 68, digamos, estava semi-excluído. Toda a música portuguesa está excluída de todas as salas de concertos e dos teatros de ópera do mundo inteiro. Portanto, há aqui um fator de ordem cultural na qual se manifestam coisas muito semelhantes àquelas que são discutidas agora diariamente nos telejornais e nos jornais, que é os países do centro têm poder e os países da periferia não têm. Em 2005, quando eu comecei a minha tese de doutoramento, esse era o centro da minha perspectiva analítica. Passado meia dúzia de anos, toda a gente discute centros e periferias. Antes não se discutia. Começou com a Grécia, agora Portugal, Espanha, Irlanda e tal. Conhecem algum compositor grego? Irlandês? Inglês do século XIX? Sueco? Não conhecem. Portanto, nesta área há claramente um centro de poder que se localiza na Alemanha, do século XIX sobretudo, a Itália no campo da ópera e a França, digamos, nos dois campos parcialmente. Portanto, a tal questão do horizonte futuro, esta nuance que está presente em discursos filosóficos e estéticos resulta de um paradoxo, na medida em que é uma inversão, é a expressão de um desejo, aquilo que os ingleses designam por wishful thinking, o que nós desejaríamos que viesse a acontecer, e que resulta da primazia da história, da permanência e sacralização das obras do passado, amplamente dominantes no caso da chamada, erradamente, como disse bem a Carla Caramujo, música clássica, a música da tradição erudita europeia. É muito simples explicar o que é esta música erudita. É uma música que tem 1000 anos de idade. Começou cerca do ano 1000 e é uma música cujo suporte histórico de sobrevivência que permite que nós possamos tocar música do século XVIII, ou XVII ou XVI é escrita. As músicas contemporâneas desses vários séculos anteriores que não tinham como suporte a escrita, a partitura, estão no esquecimento. Eram músicas de tradição oral. O meu exemplo é dizer o seguinte: uma Amália Rodrigues ou um Miles Davis do século XVIII, hoje nós não saberíamos sequer como era a voz. Poderíamos ler umas descrições sobre a voz da Amália, sobre o som maravilhoso do Miles Davis quando toca com surdina, por exemplo, e o seu sábio uso do silêncio, mas não podíamos ouvir o disco. Ou seja, o que acontece em 1900 com a invenção da reprodução mecânica e da existência do disco mudou completamente a ontologia da música. Passo a explicar porquê. Em 1900, até 1900, para haver música, era preciso que estivessem músicos a tocar. Como sabem, aquilo que é absolutamente determinante no mundo da música de hoje não é o concerto, é o disco. O disco antecede o concerto. A Madonna faz um disco e a seguir faz uma turnê para promover o disco. Mesmo os músicos clássicos, os grupos, até Il Giardino Armonico, por exemplo, um grupo italiano de música antiga, faz primeiro o disco e depois é que faz a turnê. Os pianistas, Maurizio Pollini, Maria João Pires, etc., idem aspas. Primeiro grava o disco e depois faz a turnê. Portanto, houve aqui uma inversão. Ora bom, e claro que a sacralização
quando eu uso o termo sacralização das obras do passado, isto quer dizer que, de uma certa maneira, se assumiu a ideia de que aquelas peças que nós tanto admiramos, que nós achamos obras-primas, não são resultado do trabalho humano. É-lhes atribuída uma característica quase semidivina. Todas aquelas peças são perfeitas. Paixão segundo São Mateus de Bach, a Nona Sinfonia de Beethoven. Não. Podem ser perfeitas na opinião deste ou daquele, mas, sobretudo, são produto do trabalho humano, tal como a música que é feita hoje pelos compositores vivos. Simplesmente a sacralização não se dirige aos vivos, dirige-se aos mortos. Portanto, eu, na minha qualidade de compositor, teria muito a ganhar se estivesse morto. Ora bom, portanto, o futuro. Esta ilusão de eternidade, imortalidade, que parece plausível ao pensarmos nos grandes nomes, nas grandes obras que eu acabei de referir, que ocupam cerca de 90-95% das programações das salas de concerto no mundo inteiro. Bach, Mozart, Beethoven, Mahler, por aí fora. Os tais grandes nomes. Passa a ser questionável, ou pelo menos sujeita a uma reflexão crítica, quando verificamos que se trata de uma construção histórica, que se começou a consolidar em meados do século XIX e atingiu o seu apogeu na segunda metade do século XX. Não sei se sabem, mas a música de Bach não se destinava para o futuro, para a história. Era apenas para aquele momento. E é isso que justifica que ele tenha composto 600 cantatas. Porque era uma para cada 15 em 15 dias, ou uma semana a semana. Não era para ser repetida. Fazia uma para este domingo. Passado 15 dias, compunha outra. Por isso é que as obras dos compositores do Barroco atingem números extraordinários, como, por exemplo, este, 600. Ou Haydn. Quantas sinfonias escreveu Haydn? 90. Beethoven, 8. Um novo paradigma moderno, contemporâneo da Revolução Francesa e, portanto, contemporâneo da viragem social e política que nos traz até ao mundo de hoje. Este processo histórico tem, portanto, estes dois aspectos, a sacralização da arte do passado, em particular, deste passado em particular, porque é só de Bach para a frente, em última análise são 250 anos da história da música, que, como eu disse, começou cerca do ano 1000, e em relação ao século XX, há a cisão estética que ocorreu com o chamado modernismo, que foi resultando gradualmente na exclusão da música de uma boa parte do século XX das salas de concertos. Uma espécie de passagem progressiva para aquilo que o autor Lawrence Kramer, americano, refere como, e está a falar da música clássica no seu todo, está a passar gradualmente para as margens ilustres da atividade cultural. Reparem, ilustres, mas margens. Ilustres porque dotadas de prestígio simbólico, mas, na verdade, cada vez com mais dificuldades, cada vez com menos público, com menos jornais, com menos críticos nos jornais, etc. Menos jornais da especialidade, evidentemente. As revistas que há 20 ou 30 anos na América eram muitas. Em Portugal a situação sempre foi mal. Portugal está numa espécie de contraciclo, porque as nossas grandes instituições culturais foram criadas quase na totalidade, com exceção da Gulbenkian nos anos 90. Portanto, é neste contexto da saída da música contemporânea progressiva que surge uma presença nos discursos dos pensadores e artistas modernistas, essa projeção para o futuro daquilo que o mundo do presente foi recusando. O filósofo francês Maurice Blanchot tem um livro com o título O que há de vir. Emanuel Nunes, que morreu há pouco, como saberão, compositor ilustre português, disse numa entrevista em finais dos anos 80: eu componho para o que há de vir. Ou seja, a presença deste tipo de expressões, que foi muito corrente na segunda metade do século XX e ainda hoje aparece
transporta consigo uma espécie de prestígio associado, por um lado, ao desejo de um mundo melhor. Há aqui uma vertente associada ao modernismo. O que há de vir tem que ser necessariamente melhor do que aquilo que existe, mas também cumpre a função, de certo modo, autolegitimadora, que eu poderia traduzir na seguinte frase: agora ninguém compreende ou gosta da minha música. Eu estou à frente do meu tempo, mas no futuro a minha genialidade será compreendida. Digamos, isto é o não dito que está por trás do wishful thinking modernista acerca do que há de vir. É óbvio que este lance efetua duas operações. Primeiro, permite a crença de que o futuro dará a certas obras aquilo que o mundo presente lhes recusa há cerca de 100 anos. E reproduz-se numa leitura de 2 ou 3 casos do passado, na qual se retoma o mito do gênio incompreendido. Pierre Boulez, chefe de fila desta corrente musical posterior, afirmou muitas vezes que sempre foi assim, que o público da época nunca compreendeu bem, por exemplo, os quartetos de cordas de Beethoven. Não é verdade. Os quartetos de cordas de Beethoven, obra tardia, podem ter causado alguma complexidade, mas era música de câmara. Beethoven era considerado um mito, um colosso. Portanto, este argumento é um argumento para servir o Pierre Boulez e a sua ideia do futuro no presente, e não propriamente uma tradução correta do passado. Não é defensável, por isso, esta apropriação do passado, com vista a legitimar no presente uma compreensão e consideração que o futuro virá a concretizar. Corresponde de perto à figura usada no vocabulário marxista-leninista, que dizia mais ou menos: o presente é miserável no nosso mundo, mas o materialismo histórico assegura-nos que o futuro será radioso. Neste quadro, a frase de Boaventura de Sousa Santos, que defende que a nossa tarefa hoje é comprimir as expectativas no futuro e, pelo contrário, expandir o presente, efetua uma inversão destas expectativas da modernidade. Aplica-se, tal e qual, igualmente, à minha própria atitude como compositor. Sendo músico, portanto, quando sou músico, toco música da minha primeira fase do jazz e não as minhas composições para a orquestra, como é evidente, nunca me ocorreu a possibilidade de poder fazer concertos depois de morto. É impossível. No entanto, algumas das minhas peças podem efetivamente ser tocadas depois de eu ter morrido, porque existem no tal suporte histórico de sobrevivência, a partitura. Enquanto que eu a tocar, qual é o seu novo suporte de sobrevivência? O disco. E é por isso que nós conhecemos Amália e Miles Davis, e por isso é que o disco assumiu a primazia da vida musical. Eu vou terminar, até porque faltam poucos segundos, mas chatice. Faço o meu trabalho no presente, para o mundo tal como ele é agora, até porque o futuro não está escrito em lado nenhum. O mundo tal como ele é, com as suas misérias e as suas esperanças, os seus horizontes de ação e expectativas, chega-me perfeitamente para poder continuar a trabalhar com entusiasmo ou lucidez. A posteridade não me interessa por aí além. Até porque se assume frequentemente como uma espécie de falsa consciência do presente. Muito obrigado.